A paz do Senhor, queridos. Nós estamos já atrasados, mas estamos aqui. Nosso Deus, Ele é poderoso, Ele é fiel, é Deus forte, magnífico, tremendo em poder. Suas mãos estão estendidas para nos abençoar. E nós estamos aqui para adorar e bendizer o nome do Senhor, que é santo, em todo o tempo. Hoje eu estou com a missionária Kel, que estava no Vale Sombrio, eu creio que já passou em nome de Jesus. Já era para pegar água para ela, hein? Beber bastante água, devagarzinho. Ela estava num vale de sombra e o nosso Deus tremendo está agindo, está agindo. Graças a Deus, ela esteve ontem ali no hospital, na UPA, hoje foi para o hospital e não deu nada. Então eu conto com a sua oração, para que o Espírito Santo possa agir, completar a obra que Ele mesmo já começou na vida da Caroline. Eu creio. Porque quando as ondas vêm tempestuosas, o Senhor nos dá força para continuarmos. Nós estamos aqui somente pela graça. Eu sempre gosto daquele hino da Miriam Passo. Enquanto a vitória não vem, tem graça. Né? O que nos faz estar de pé é a graça do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Pela graça, pela graça. Que você possa entender, assim eu tenho falado com Deus. Senhor, eu estou de pé pela graça. Porque são tantas coisas que vêm 24 horas. São tantas coisas que surgem para nos deter. E se não é a graça, a gente não suporta. Mas louvado seja Deus, que o Senhor vem nos dando a graça. Ontem nós passamos um fato tremendo. Indo buscar a Caroline, o pastor que foi com a gente, ele falou: pastor, meu carro está atrasado, muito atrasado. E eu, atrasado quanto? Eu não sabia. Aí, quando passamos no pedágio de Itaboraí a Federal, em Costa, atrás estava a Kel, o Bruno e os 2 filhos. Já, meu Deus, mas ela passando mal. Quando chegaram, ele falou: habilitação, por favor. E aí o pastor falou: pastor, vai puxar a placa, o meu carro está muito atrasado, pastor. E eu, quando demorou, daqui a pouco veio o policial federal, entregou a carteira do pastor e disse assim: olha, seu fulano, você só coloca em dia o licenciamento porque está desde 2020. Eu falei: meu Deus! E aí eu falei: Senhor, muito obrigado. Devagar. Eu falei: Senhor, muito obrigado. Que às vezes a gente não sabe das guerras que o outro vive, passa, que impede às vezes, e a gente só está pronto a julgar. Não é orientar, é julgar. Que orientar, quando nós orientamos, nós até mesmo criticamos, quando orientamos, nós levamos a pessoa a ter uma visão, mas que dê a ela o direito de expor a sua falha, o seu erro, para ter uma transformação. E Deus, Ele é tão tremendo, que esse pastor viu com a filha dele, chegamos no hospital, lá na UPA, que a filha trabalhava, ela na hora viu a médica na hora fez exame e começou a fazer as observações, ficou preocupada com a Kel,
transferiu ela hoje para o hospital geral da cidade aqui, para uma tomografia. Ela disse, olha, vamos, e Deus é fiel. Não tem tumor, não tem. E nosso Deus, que é Deus no céu e na terra. E ela agora já até comeu aqui, tomou um chá de erva doce, delicioso, sem açúcar. Um biscoitinho de maisena. Eita Deus de glória! Sabe por quê, irmão? Nas horas das lutas e aflições, se você não chamar por Jesus, você passa sozinho. Nas horas das guerras, se você não buscar a orientação do Todo-Poderoso, você passa sozinho. E a única coisa que Deus não quer é que você fique só. Eu vou fazer 2 ligações enquanto ela vai deixar o azeite jorrar aqui. Tá bom? Vamos ouvir. Talvez alguém agora estava querendo comemorar dias de falecida, mas vai ter que comemorar dias de vitória. Porque eu creio que o Senhor está fazendo grandes coisas. Ela está preocupada se o cabelo dela estiver voando, não tem problema. Pelo menos se o cabelo dela estiver voando, ela está viva. Esse é o mais importante hoje. Estica os ossinhos até que se está. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Eu gostaria de testemunhar também, né, para os irmãos, porque já tem mais de uma semana que a gente estava nessa peleja, uma coisa que aparentemente não era nada e aí começou a complicar, mas o Senhor nos deu vitória. E em todo momento eu sei que parece clichê, mas eu só ouvia, sabe, o Senhor falando comigo, o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E eu fiquei meditando nessa palavra por esses dias, porque, irmãos, eu estava assim, eu senti muita dor por esses dias. E eu falei com o Senhor, Senhor, tem misericórdia. O que isso está acontecendo, né? Porque quando a gente está na prova, às vezes a gente questiona. Mas o Senhor, Ele bradou profundamente ao meu coração, porque durante esses dias onde nós estivemos ali, passando por UPA, hospital e UPA de novo, e nós vimos a mão do Senhor nos sustentando. Até a minha pressão cooperou, porque esses dias ela estava muito, sabe, tranquila, e graças a Deus eu nunca mais tinha tido nenhum episódio de pressão alta. E todos esses dias que eu fui na UPA, parece até uma coisa, toda vez que eu chegava lá, minha pressão estava alta e o povo me passava na frente. E eu falei assim, Senhor, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. E eu louvo a Deus, eu estou muito feliz, porque o Senhor me deu a oportunidade de estar aqui hoje. Sim, porque o Senhor tem me dado vida todos os dias, porque o Senhor tem me dado graça, porque o Senhor tem me levantado a cada manhã. É como o pastor falou, foi livramento até no caminho, até para quem foi nos buscar, o inimigo quis se levantar, mas o Senhor nos deu vitória. E eu glorifico o Senhor, porque eu sei que é a mão do Senhor que faz isso sobre as nossas vidas. Quantas vezes a gente não está em situações onde a gente olha para um lado e olha para o outro, e a gente só vê, né? Meu Deus, parece que está tudo dando errado, parece que está tudo saindo dos eixos, dos trilhos, mas o Senhor, Ele está no controle. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, Ele está no controle. Logo assim que eu casei, com pouco tempo de casado, o Senhor entregou para mim o ministério de missões. E eu falei assim, Senhor, eu não quero fazer missões assim, eu posso ir e orar e levar e ajudar e ofertar, mas eu não quero ir e ficar lá, eu não quero fazer esse tipo de trabalho, Senhor, me guarda, não é, sabe, não é o meu desejo, mas contudo que seja feita a sua vontade. E aí quando a gente fala contudo que seja feita a sua vontade, às vezes a gente fala assim, mas é da boca pra fora, porque no fundo a gente tá falando pra Deus assim, mas faz a minha, por favor. Só que não é assim que funciona, e o Senhor fez a vontade dele. O Senhor nos levou para o campo missionário. E durante todos esses anos
desde que nós fomos para o campo missionário, até o momento de hoje, até o dia de hoje, todos os dias o Senhor tem se provado fiel nas nossas vidas. Todos os dias o Senhor tem, feito coisas grandes através de nós, na nossa vida, no nosso ministério, na nossa família, na nossa casa. Irmão, é tanta coisa que seria até... Se eu começasse a falar agora, é bom que quando a gente começa a falar de Jesus, a gente fica, empolgado. Mas se eu fosse começar a falar agora, eu ia passar a tarde inteira aqui falando e não ia, ainda ia faltar, porque são coisas assim que Deus faz por nós que a gente não, a gente não nem pensa. A gente nem lembra de pedir, porque tem coisa que às vezes pra gente é tão pouca, é tão pequeno, mas Deus é Deus de detalhe. E Ele cuida da gente nos detalhes. E é isso que eu quero falar pra nós nessa tarde. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não quer dizer que você não vai ter enfermidade, não quer dizer que você não vai passar por prova, não quer dizer que, você não vai sentir dor, agonia, não quer dizer que você não vai sofrer, não, mas quer dizer que o Senhor Ele vai estar contigo em todas as coisas que você passar. Quer seja momento bom, quer seja momento ruim, o Senhor vai estar com você. O Senhor vai te guardar, o Senhor vai te livrar, o Senhor vai te fazer prosperar aonde, não faz sentido que você prospere. O Senhor vai fazer você vencer. O Senhor vai te dar vida quando o cenário é de morte. Irmão, é isso que a palavra do Senhor está dizendo para nós. Nós precisamos entender que quando a palavra diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, não vai faltar a mão dele, não vai faltar provação, não vai faltar bênção, não vai faltar graça, não vai faltar misericórdia, não vai faltar renovo de força, não vai faltar vida, não vai faltar, irmão, não vai faltar provisão do eterno sobre as nossas vidas, não vai faltar. É isso que a palavra está querendo dizer, porque às vezes a gente é muito superficial e acha que quando a palavra está falando que não vai faltar nada, a gente acha que é comida, dinheiro, o carro, a casa. E às vezes a gente se preocupa tanto com essas coisas materiais e a gente esquece que a palavra de Deus é espiritual. Ela nos remete a tudo que é espiritual, tudo que é do Espírito, que é para o Espírito. Então, que nós possamos entender que tudo que vem da palavra, ela primeiro vai tratar do nosso espírito. Então, quando o Senhor fala isso para nós, a gente precisa descansar no Senhor. Descansa, porque não vai faltar a mão do Eterno sobre as nossas vidas. E eu louvo o Senhor, irmãos, porque cada dia a gente tem visto coisas que o Senhor tem feito por nós que, assim... A gente às vezes acha que a força do nosso braço, ela faz alguma coisa, mas não faz. Se não for o Senhor nos dando saúde, se não for o Senhor nos dando graça de acordar a cada manhã, de abrir os nossos olhos, irmão, não adianta. Não adianta. Se não for o Senhor, a gente não suporta, a gente não vive, a gente não acorda. Então que nós possamos ter essa palavra na nossa mente, no nosso coração. Que nós possamos ter, isso como uma certeza convicta na nossa vida. Que o Senhor não vai permitir que falte na nossa vida a presença dEle, porque é isso que importa. A presença do Eterno, que ela não se aparte de nós, que o Espírito Santo de Deus esteja conosco, que a graça do Senhor esteja sobre as nossas vidas, que a mão do Senhor não esteja encolhida para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós possamos a cada dia ter essa presença, essa certeza e convicção de que o Senhor é quem está nos guardando. Porque se é o Senhor que está nos guardando, descansa, porque não vai... você não precisa se desesperar, porque tudo vai acontecer no tempo, e na vontade, e no querer, e no controle do Senhor. Nada escapa da mão do Eterno. Então, quando colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor, para Ele trabalhar, para Ele fazer aquilo que apraz, irmão, não adianta, pode descansar, que o Satanás pode querer se levantar, ele pode querer bater a perninha, ele pode querer fazer o que ele quiser, mas o Senhor cuida de nós, nos guarda. Até quando o Satanás se apresentou e o Senhor apresentou Jó, louvado seja o nome do Senhor, para o Senhor falou, olha, mexe em tudo, só não mexe na vida dele. E o Satanás pintou e bordou na vida de Jó, mas o Senhor guardou, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor não deixou Jó morrer, o Senhor fez Jó prosperar, o Senhor deu tudo em dobro, louvado seja o nome do Senhor para Jó. E não vai ser diferente na nossa vida, não somos melhores ou piores, louvado seja o nome do Senhor. Precisamos manter a nossa fé, precisamos manter a nossa convicção no Deus que nós servimos, precisamos parar de dar crédito para o inimigo, porque às vezes a gente fica tudo
Ah, é o diabo. Ah, é o diabo. Ah, é o diabo. Para com isso, irmão. Às vezes é Deus querendo provar a tua fé. Às vezes é Deus querendo que você se amadureça, se desenvolva na presença dele. Às vezes é Deus querendo trabalhar em você para te dar algo melhor, algo maior, para você saber aproveitar quando a bênção chegar na tua mão. Porque às vezes a gente está tão imaturo que a gente não consegue receber a bênção do Senhor, e às vezes aquilo que é para ser uma bênção se transforma em maldição na mão de quem não sabe aproveitar, na mão de quem não sabe, ainda que não tem maturidade para viver o sobrenatural de Deus. E é isso que o Senhor está querendo fazer conosco. Estamos vivendo os últimos dias da igreja na face da terra. O negócio está feio. Está feio mesmo. O mundo jaz do maligno e vai piorar, irmão. Mas a igreja de Cristo, ela segue caminhando. Louvado seja o nome do Senhor. Nós seguramos na mão do Eterno e vivemos o milagre dia após dia, porque é o Senhor que nos sustenta. Irmão, a Covid não te matou, H1N1 não te matou, o diabo não te matou, a provação não te matou, o levante não te matou. Você está aí, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Dá um glória, glorifica o nome do Senhor, faz um culto em ação de graça. Às vezes a gente fica querendo grandes coisas para poder a gente glorificar o Senhor, quando grandes coisas o Senhor já tem feito. O fato de levantarmos pela manhã é grande coisa, sim. É milagre de Deus, sim. Porque quantas pessoas vão deitar e não levantam no outro dia? O Senhor tem nos sustentado. E nós precisamos glorificar a Deus, porque sabemos que Ele é quem tem nos sustentado. Ele é quem tem nos mantido de pé. Ele tem nos dado vida, e vida com abundância, como diz a palavra dele. E às vezes a gente só sabe reclamar, às vezes a gente só sabe questionar. Mas que nós venhamos mudar, que venhamos mudar o quadro da situação da nossa vida. Quanto menos a gente reclamar, mais vitórias a gente recebe. Quanto menos a gente questionar, mais bênçãos a gente recebe. Quanto menos, louvado seja o nome do Senhor, nós duvidarmos de Deus, mais nós vamos focar no alvo, que é o Senhor, e mais vamos viver o sobrenatural de Deus, e mais nós vamos conseguir ter leveza na nossa vida. Porque às vezes o fardo está pesado, porque não temos deixado o nosso fardo, as nossas lutas, as nossas guerras no altar do Senhor. A gente tem carregado tudo nas nossas costas, achando que é a gente que faz alguma coisa, e não é, irmão, é Deus. A gente não pode nada. Se não for a autoridade que o Senhor tem nos dado, o que a gente pode, que poder nós temos? Se não for a graça que o Senhor tem nos dado, se não for a herança de Deus sobre a nossa vida, o que nós temos? O que nós podemos? O que nós somos? Mas com Deus, nós somos herdeiros do céu. Vamos morar com Ele na glória. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos fazer a diferença nesse mundo, irmãos, porque Jesus está voltando. O nosso tempo está acabando, louvado seja o nome do Senhor. E isso é bom, isso é maravilhoso, porque daqui a pouco estaremos nas bodas do Cordeiro, glorificando com o nosso Mestre, com o nosso Senhor. Irmãos, isso aqui, o mundo, isso aqui vai passar. A traça, a ferrugem, tudo corrói, consome, tudo perde-se o valor na terra. Mas no céu, quando guardamos a nossa herança no céu, quando trabalhamos para o céu, quando nos voltamos para fazer a obra de Deus, irmão, isso não tem como o inimigo tirar de nós. O tesouro que o Senhor nos dá está guardado, louvado seja o nome do Senhor, para que nós possamos, naquele grande dia, ter a honra, o privilégio de estar com Ele na glória. Vamos aproveitar, irmão, essa oportunidade que o Senhor tem nos dado. Vamos aproveitar essa bênção chamada hoje. Presente. O presente não tem esse nome à toa, é um presente mesmo. É um presente para nós olharmos ao nosso redor, avaliarmos e ver quão grandes coisas, quão coisas maravilhosas o Senhor tem nos dado. O Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos garantido dia após dia. E eu louvo ao Senhor, porque Ele tem me colocado, sabe, num ministério assim que eu amo, que me ensinou como é ser uma serva de verdade, que tem me ensinado que buscar o Senhor tem que ser prioridade na minha vida, que fazer a obra de Deus é prioridade na minha vida, sabe por quê? Porque a busca ao Senhor e o envolvimento, sabe, com a obra e fazer a obra, isso vai garantir o nosso futuro, vai garantir, louvado seja o nome do Senhor, nosso tesouro no céu. As coisas que nós fazemos na terra, vai ficar na terra. Mas se somos homens e mulheres de Deus, fiéis, deixaremos um legado. Sim, deixaremos o legado. Mas o nosso tesouro, ele está no céu, com Jesus. Louvado seja o nome do Senhor.
E eu gostaria que os irmãos meditassem nessa palavra. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nada que é importante vai faltar. Se você acha que o importante é o dinheiro, não é. O importante é a presença. Importante, louvado seja o nome do Senhor, é a graça. Importante é a salvação, é a vida, é a saúde. Não, irmão, não importa, o teu plano de saúde pode ser o mais caro do mundo. Mas se o Senhor não te der saúde, irmão, tem coisa que os médicos não podem fazer. Pode ser o melhor plano de saúde, pode ser o melhor médico do mundo. Não pode fazer, só quem pode fazer é o Senhor. Então, vamos adorar Ele, que fez tudo e todas as coisas e ainda assim escolheu eu e você. Que somos barro, pó, cinza, mas que a partir do momento que fomos escolhidos por Ele, fomos remidos e lavados, e hoje temos o valor do sangue dele que foi vertido lá na cruz do Calvário. Vamos agradecê-lo, vamos honrá-lo, vamos trabalhar em favor dele, em prol do reino, para crescimento do reino. Porque, irmão, Jesus está voltando. Eu gosto de dizer lá na igreja, lá na congregação, que isso é uma novidade, ninguém sabe. Mas a gente passa agora para vocês, para todo mundo ficar esperto. Jesus está voltando. E é breve, ele virá. Louvado seja o nome do Senhor. E não tardará. Então, que nós possamos estar preparados para que no dia da vinda dele possamos ouvir, louvado seja o nome do Senhor, ele nos chamar. Amém? Vamos orar nesta tarde já. Eu quero orar com você. Eu quero orar por cada um dos irmãos que tem pedido oração. Eu quero orar por cada um que tem cooperado com o Vem Almoçar com Cristo, com nossos trabalhos aqui na igreja, né, com o ciclo de oração na quinta-feira. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você, membro da CGADC. Eu quero orar por você, membro das igrejas de Cristo na face da terra. Eu quero orar. Vamos orar nessa tarde? Ora comigo em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus. Ó Pai, nessa tarde, Senhor, te apresentamos a vida e a causa de cada um dos nossos irmãos. Senhor, peleja, Senhor, por cada pedido de oração nesta tarde. Senhor, alcança cada vida, alcança, Senhor, cada causa, cada propósito. Senhor, eu sei que, Senhor, no meio da tribulação, no meio da luta, da guerra, às vezes, Senhor, nós deixamos a nossa mente, a nossa visão, Senhor, ser turbada, mas que neste momento o Teu Espírito Santo possa acalmar a tempestade, Senhor, que tem tentado, Senhor, nos circular. Ah, Senhor, que a Teu Espírito Santo, a Tua mão, que a Tua graça possa, Senhor, estar sobre nós. Que a Tua mão, Senhor, possa, ó Pai, segurar na nossa e nos fazer vencer, e nos fazer passar, Senhor, por esse vale, Senhor, em nome de Jesus, e nos decretar a vitória em nosso favor. Senhor, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, nesta tarde, a cada um que tem participado do Vem Almoçar com Cristo, a cada um que tem cooperado, Senhor, com os trabalhos da Tua igreja, a cada um, Senhor, que faz parte da Tua igreja na face da terra, a cada um que ainda não se corrompeu, a cada um, Senhor, que ainda tem, Senhor, ó Pai, vivido uma vida fiel, Senhor, diante da Tua presença. Toma nas Tuas mãos, ajuda a vencer, ajuda a avançar, ajuda, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, a estar, Senhor, no centro da Tua vontade e do Teu querer. Ajuda-nos, Senhor, a nunca nos desviarmos, nem para a esquerda, nem para a direita. Que nós possamos, ó Pai, a cada dia ser sustentado pela Tua mão que é poderosa. Peleja, Senhor, pela Tua igreja, peleja pelo Teu povo, peleja, Senhor, em nome de Jesus, por cada um que está enfermo. Senhor, Tu és o Deus de cura, que assim como o Senhor fez comigo, faz, Senhor, também com os nossos irmãos nesta tarde, que o Senhor possa enviar, Senhor, renovo de força, de vida, de vigor, de graça sobre cada um. Senhor, peleja por cada um, Senhor, nesta tarde, decreta sobre eles e sobre nós a vitória, em nome de Jesus. Amém? Assim agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Não ceda, irmão, não ceda. A lâmpada de Deus ainda está acesa. Deus não deu ainda a última palavra. O milagre ainda pode acontecer, pois no nome de Jesus Cristo há poder para curar. Irmão, não ceda,
poder para quebrar todas as cadeias. Deus não deu a última palavra. Quando Ele der, o céu vai se abrir. Quando Ele der a paz, vai te acalmar. Quando Ele der a última palavra, a vitória vai chegar. Quando Ele der, o céu vai se abrir. Quando Ele der a paz, vai te acalmar. Quando Ele der a última palavra, a vitória vai chegar. Quando esse Deus ordena, cai o céu e desce glória, desce som, autoridade, graça e poder. Quando esse Deus ordena para o céu, move a terra, tudo vira no momento e a vitória vem. Quando esse Deus ordena, e por aí vai. O negócio é Ele ordenar. Quando Ele der a última palavra, é de vitória para você. Ela já tem trazido a nós uma palavra do céu, já tem orado. Eu só vou deixar aqui, ó, uma palavra bem rápida. Versículo 7 do capítulo 7 de Mateus diz assim: pedi, dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Mas a primeira coisa que ele coloca para nós é: se expor, Deus faz. Se manifestar, Deus opera. É tão interessante que o versículo 5 ele diz assim: hipócrita, tire primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Às vezes a gente quer expor a guerra do outro, mas nós não expomos para Deus a nossa guerra. Quando você expor a tua guerra, as tuas fragilidades, quem realmente você é, o que realmente te atrapalha, Deus virá a teu socorro, porque aquele a quem nós buscamos é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Mas primeiro pede, primeiro exponha, primeiro diga: não aguenta mais, Senhor, eu não aguento mais. É melhor do que você ficar nessa capa de religiosidade fingindo ser bom crente. Aleluia. Até porque o versículo 6 vai dizer: não deis aos cães as coisas santas, nem deis aos porcos as vossas pérolas, não, para que não aconteça que as pise e voltando-se vos despedacem. Porque às vezes nós gastamos coisas com a hipocrisia, gastamos coisas no tempo que passa, ao invés de botarmos para fora as nossas guerras, para que o nosso Deus, que é tremendo em milagre, venha entrar e agir por nós. Às vezes não vivemos o sobrenatural de Deus, porque nós não expomos para Ele a realidade das nossas fraquezas e debilidades. Não, Senhor, faz a tua vontade. Mas você não quer a vontade de Deus. Ó, Senhor, eu quero o que tu quer. Mentira! Você está como um boneco. Nem vai subir vivendo a sua vontade, nem vai subir se sacrificando à vontade de Deus e com o seu eu ali, ó. Então o que você deveria orar? Senhor, converta-me ao teu querer. Converta-me à tua vontade. Porque eu sou assim, quero assim, vivo assim. É verdade. E o nosso Deus, que habita em verdade, te fará. Porque o versículo 8 diz: porque aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, se abre. Deus tem coisas boas para você e para mim, quando colocarmos adiante dele o que é sincero, o que é honesto, o que é verdadeiro.
Não simplesmente para agradar, porque é bom sim a gente agradar e ser agradado. É bom sim. Quem disse que não é? É bom sim. É bom. É bom agradar e ser agradado. Porém, melhor coisa, eu estava ouvindo hoje cedo, Deus pede tanto que o adoremos. Não é que ele seja um narcisista, é porque tudo aquilo que eu busco, eu me pareço. Se eu busco adorar a Deus, eu começo a me parecer com Deus. Então eu adoro a Deus não é porque Deus é um bobão, babão que quer ser idolatrado, não. Deus é tão tremendo, ele diz, me adore para que você fique parecido comigo. Me adore para que você sinta o que eu sinto. Me adore para que você veja como eu vejo. Aleluia. Me adore para que o teu nível mude. Receba esta palavra. Muda a sua vida, sua mentalidade, adorando, não por religiosidade. Que religioso não cresce. Mas adorador, quem louva e exalta ao Senhor, enobrece. O Senhor abençoe a minha e a tua vida. Como digo sempre, queira-me bem, não te custa nada, eu também te quero muito bem, mas vamos adorar ao Senhor. Um beijo, até amanhã, estamos só começando a nossa semana. Venha almoçar com Cristo. Dia 14 de março, nosso monte. Te espero lá. Fique na paz.